Oi, povo meu, sejam muito bem-vindos. Alguns avisos, tá? Eu vou deixar na descrição os links agora com HTTP para vocês clicarem no link das nossas páginas, do Facebook, do Instagram, do Portal Rio, da STWTV, para ficarem sabendo sobre notícias sobre o futebol, o Rio, Minas. Vou deixar aí os links melhores para vocês na descrição dos nossos vídeos. O que eu vim fazer hoje? Estreia de Brasileirão, vim pegar dois estados para falarmos sobre o Campeonato Brasileiro, Rio e São Paulo, obviamente. O que eu quero fazer aqui é dar um panorama de cada um dos 10 clubes, tanto do estado do Rio, os 4 gigantes, quanto os 4 gigantes do estado de São Paulo, mais os dois pequenos que estão se tornando médios, ou surpreendendo no mínimo, do interior de São Paulo, e falar com vocês um pouquinho, um por um, devagar, cada um na sua situação, e deixar para vocês aí o conteúdo para vocês comentarem. Quem você acha do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, que vai surpreender no Brasileirão, que vai fazer um grande brasileiro, que vai brigar para não cair. Vamos pensar nisso? Vamos refletir? Antes, volta a falar, curte, compartilha, se inscreva. Você que está vindo do Instagram através do nosso link, dos stories, por favor, convida mais gente. Somos 162, né, inscritos na família aqui, então faz a família crescer e gera mais um filho, sem precisar ir para a cama com nenhuma filha de pai de família, só brincando mesmo, curtindo o esporte, o futebol, que é muito bom. Valeu, galera? Vamos dar os panoramas aqui um por um, né? Eu peguei aqui cada um na sua alçada. Primeiro eu vou falar dos favoritos. O Flamengo renovou com o Felipe Luiz, tá? O Flamengo que tá com problemas no Carioca, já jogou 5 rodadas. A maioria dos clubes, todos jogaram 4, como o Nova Iguaçu. O Flamengo precisa vencer seu último jogo no Campeonato Carioca e torcer para o Nova Iguaçu perder os seus 2 jogos para tentar chegar pelo menos a quarto e ir para as quartas de finais. O Campeonato Estadual do Rio é dividido em 10 jogos, e 6 da primeira fase, um grupo contra o outro. Um jogo das quartas, 2 jogos das semifinais, um jogo na final no Maracanã. Tá? E o Flamengo está precisando muito, botou time time de garotos. Agora voltou o Bruno Henrique, a Arrascaeta ainda vai voltar, os Léo, o Danilo, o Alexandre, o Rossi, o Pulgar, o Jorginho, né? Para a estreia contra o São Paulo no Brasileirão e para a partida contra o Corinthians na Supercopa no domingo, ao qual eu pretendo ver essa partida. Vou para a igreja de manhã no domingo e verei essa partida. E o Flamengo renovou com o Felipe Luiz, mas já tem essa pinimba para resolver na questão do estadual. O Palmeiras renovou com o Abel Ferreira por mais 2 anos também tinha renovado com o Abel fica. E trouxe o Marlon Freitas do Botafogo, que é muito bom jogador, só que o Marlon Freitas, assim, ele queria a seleção brasileira. Não sei se ele disputando vagas com Andrés Pereira, Aníbal Moreno, Maurício, Felipe Anderson, ele consegue essa vaga, né? O Rafael Veiga parece que o Palmeiras está querendo se desfazer de um outro jogador que seria muito importante para a seleção brasileira e está trazendo o Marlon Freitas. Então o Flamengo com problema no seu estadual, mas pensando já nas grandes competições, e o Palmeiras trazendo o Marlon Freitas e renovando com o Abel Ferreira, assim como o Flamengo renovou com o Felipe Luiz por pelo menos mais 2 anos cada um. Vamos falar dos finalistas da Copa do Brasil. O Vasco, vice-campeão, já trouxe alguns reforços. Alan Saldívia, Johan Rojas, Inestrosa, Brene, ok? São jogadores que
O Vasco já trouxe pelo menos 4, está se desfazendo de um montão de jogadores também. Só que o time do Admar Lopes, né, do Pedrinho, do Fernando Diniz está com um time um pouquinho mais ajeitado e vai tentar aí brigar para fazer os 47 pontos no Brasileiro e tendo Copa Sul-Americana e Copa do Brasil para tentar brigar, beliscar um título que não vem desde 2011, um título grande e importante. O Corinthians, dirigido, né, pelo Augusto Melo e comandado por Marcelo Paes no futebol, que substituiu o Fabio Soldado, tinha falado no primeiro vídeo do Corinthians no ano e treinado por Dorival Júnior na Copa do Brasil, tá lá mantido com o Memphis Depay, o Yuri Alberto, o Breno Bidon, o Matheus Bidu, o Souza, o Mateuzinho, o André Ramalho, entre outros, o Gustavo Henrique. Acho que o Kaká ainda está ainda na zaga na reserva, o Ranieri, né? E a grande pergunta é o que o Marcelo Paes, ex-presidente do Fortaleza, irá fazer dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians que vai disputar Libertadores, calendário muito longo, extenso, mas tem que ter um time bem limitado por conta das dívidas de 2 bilhões do estádio. Acho que problemas com o Jusilei, empresário ainda, não sei se o Corinthians quitou, ainda tem muita coisa acontecendo no Corinthians, que volta a falar, tem os mais estáveis agora como presidente atualmente, vai ter uma eleição esse ano no Corinthians, já teve o impeachment do Augusto Melo, o do Ilho também teve seus problemas, e aí o Corinthians vai assim, campeão da Copa do Brasil, mas ainda se ajustando estruturalmente, né? O Fluminense, a boa notícia, além da vitória contra o Flamengo, é a volta do Zubeldia, da sua saúde. Muito boa sorte do Zubeldia. O Zubeldia precisa fazer um grande trabalho. Já é o segundo clube que ele vai treinar no Brasil. Treinou São Paulo, não foi muito tão bem, foi bem razoável. Até o Rica Perrone fala, bem razoável, bem glacê. Mas agora vem para o Fluminense, que tem o Guilherme Arana, que demitiu o Renato Gaúcho injustamente, um mês depois do Mundial, depois da grande Copa do Mundo que o Fluminense fez. Então o Zubeldia está no clube exigente, como todos os outros clubes, e, e tentou o Hulk, que por causa do louco do São Paulo, ele tentou o Hulk, mas o Hulk não veio. Mas o Fluminense tem Everaldo, tem o Guilherme Arana, que veio do Atlético, né? Esse não teve como o São Paulo segurar. Tem o Fábio, tem um grande time, o Fluminense, Samuel Xavier, e vai fazer um bom ano, assim esperamos, né? Sem susto, tricolor. E o Santos, do Vojvoda, do Neymar, do Gabigol, do Robinho Júnior, né? Para quem não conhece, Mili Lacombe é uma militante de esquerda jornalista, assim como Pilhado, que estava na chuva com o Nicolas Pereira, o Nicolas Ferreira, é militante chato de direita. A Mili Lacombe quer que o Robinho Júnior tire o nome Robinho Júnior para não ligar ao pai. Sabemos agora que, por exemplo, acharam a carteira da Elisa Samúdio, da questão lá do Bruno. Será que a Elisa tá viva aí? Vão pedir perdão ao Bruno? Então, em vez de ficar se pensando nisso, Mili Lacombe, fala do Santos, do Vojvoda, do Neymar, do Gabigol. O Gabigol concedeu uma entrevista ao Romário, quero ver muito ele falar sobre a seleção brasileira. Falei com o Marlon Freitas poderia querer, o Gabigol deve querer muito. Vou ouvir da boca dele o que ele pensa. E ele, no corte ele falou que é mais a família que busca isso, mas ele guarda com ele, no coração também, quietinho, mas queria muito ver o Gabigol render e render com o Vojvoda. Que o Neymar não atrapalhe muito mais muito o Gabigol. O Gabigol é aquilo, né? Ele foi, como é que eu posso dizer, reserva no Cruzeiro, que o Caio Jorge jogou muito bem. Na hora de decidir, Caio Jorge não decidiu, o Gabigol perdeu aquele pênalti, infelizmente, contra o Corinthians. Vamos ver se ele acorda, tem 6 meses para ir para uma Copa do Mundo. Vamos falar de questão institucional. O Botafogo do Martim Anselmi, que está jogando com 2 pontas,
dois zagueiros, três zagueiros, um volante, dois laterais, Matheus Pontes, Marçal, mais o Newton para liberar Vitinho, para liberar Alex Telles, né? Gregory, entre outros jogadores. Está jogando no 3-4-3, o Botafogo espera melhorias financeiras do John Textor. Teve uma influenciadora botafoguense que estava nos cancelados do Ali Oliveira. Segunda-feira ele falou, Nina, cadê o aporte? O aporte não vem. O Botafogo sofreu um transfer ban. Não sei se é de questões da Eagle, se é de questões de dívida do Botafogo. Só que o Botafogo não, ele pode contratar, mas não pode escrever jogador. Então tá uma situação muito complicada ali no Botafogo. Deixa eu deixar um recado no Santos. Santos pode virar SAF. Fluminense tem a questão da SAF lá com Mário Bittencourt com a BTG. Então pode ser duas SAFs surgindo aí no futebol brasileiro novo. A notícia do Santos eu vi fazendo aqui a pauta e o roteiro para falar aqui dos clubes do Rio de São Paulo. E vamos fechar com São Paulo, do Júlio Casares, da sua ex-esposa, que estão envolvidos com questão de problemas de saques indevidos em dinheiro espécie em caixas eletrônicos, questões de camarote do São Paulo. Então vamos esperar muito para saber como o São Paulo se comporta com Crespo, que assim como o Vojvoda, assim como o Zubeldia, precisa mostrar em um clube brasileiro para que veio como treinador. Então vamos ver o que o Casares já foi demitido, tem novo, já sofreu impeachment, tem um novo presidente de São Paulo. Vamos ver como é que o São Paulo reage nesse ano. São Paulo de França, de Rogério Ceni, está mandando embora o Alisson para o Corinthians, porque o Alisson nem fede nem cheira, como o Igor Gomes, como o Igor Vinícius, como o Rodrigo Nestor. Só que o Alisson não era a prata da casa, era o experiente, que não deu certo. Vamos falar dos dois pequenos de São Paulo rapidinho. Mirassol, do Rafael Guanais, em sua primeira Série A foi o quarto colocado e vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil, vamos ver. Assim como o Gabigol não deu certo, porque o Caio Jorge jogou muito bem no Cruzeiro, o Eduardo, que veio do Botafogo, jogou muita bola no Botafogo, virou reserva do Almada, foi para o Cruzeiro para retornar ao futebol, acabou sendo reserva do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira jogou muita bola. Agora o Eduardo pode mostrar para o Rafael Guanais que pode sim ser um gigante, um grande jogador, um jogador gigante para o Mirassol e ajudar o Mirassol na Libertadores e nas outras competições. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que já está há um bom tempo na Série A do Brasileiro, vai jogar mais uma Série A, mais uma SAF. Vamos torcer para o Bragantino fazer um grande trabalho, não sei quem é o treinador. Só sei que o Rica Perrone não gosta desse negócio de clube roubar nome, de empresa roubar nome de clube, como foi lá o Grêmio Barueri, o Grêmio Prudente. Mas o Bragantino está aí, com o nome mudado, com o logo mudado e tudo, mas aquele símbolo, como foi a macaquinha Ponte Preta, está nos corações dos torcedores do Bugre de Bragança, do Clube de Bragança Paulista, com certeza. Bugre o Guarani de Campinas. São Paulo tem muito isso. Hoje é Mirassol e Red Bull Bragantino, mas já foi Guarani e Ponte Preta, São Caetano, Guarani, Portuguesa, Ponte Preta, Portuguesa, Guarani, né? Sempre tiveram, a Portuguesa é grande da cidade de São Paulo, que foi se tornando pequeno, mas sempre teve 6 clubes, pelo menos, na Série A. Então vamos torcer aí pelos clubes do Rio, de São Paulo, e vamos torcer pelos pequenos de São Paulo que façam um bom trabalho, que alegre o nosso futebol. Valeu, galera! Tentei fazer esse vídeo aqui o melhor possível. Espero que esse vídeo esteja sendo gravado, porque eu, apaguei toda a memória dele para fazer um bom vídeo, um bom conteúdo para vocês. Quando eu vi, parou em 16 minutos. Vamos ver quantos minutos está agora. Eu espero que vocês vejam esse vídeo até o final
É um trabalho, quero muito monetizar, sou jornalista, estudante de jornalista, já comecei a ver até questão de trabalhos complementares, né, na faculdade, então, por favor, me dê essa força. Valeu, galera. Fui!